Uma boa noite, Iba, paz do Senhor. Quero te convidar para que nessa noite você comece a entregar todo o teu louvor, toda a tua adoração a Ele. Assim como você está, coloque a tua mão no teu coração e vamos falar com o Pai. Senhor, te agradecemos por mais uma oportunidade de podermos estar na tua casa, para te louvar, para te adorar, para te bendizer. Senhor, recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor, cada palavra que saiu dos nossos lábios, cada palavra que saiu do nosso coração, cada nota que cantarmos, que tocarmos, todo momento, Senhor, que aplaudirmos, Senhor, seja para a tua honra, para a tua glória, para a tua adoração. Se estamos aqui, se nascemos para te adorar. Não temos outro motivo, Pai, do que te adorar. E será, Senhor, o nosso motivo nessa noite, uma total adoração. Estaremos te adorando, Senhor. Estaremos ouvindo da tua palavra e sairemos daqui, Senhor, completamente edificados. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus santo que está nesse lugar. E nós te aplaudimos agora, Pai, porque nós te amamos. Aplauda o Senhor, aplauda bem forte e vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Assim comigo, ó, declara, ó. Confio em ti, és para mim o que Ele é. Minha esperança, és a força dentro de mim. Joga a mãozinha assim, ó. Tu
só, ó, ó. Bem forte assim. Declara comigo, declara, vai. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. Você sabe bem. E o seu sangue derramou, que grande amor. Aonde, aonde? Naquela via dolorosa. Aleluia. Eu não mereço, mas sua me alcançou. Então diga: eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Vem comigo dizendo: eu sei, Manuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do céu. Diga você, vai. De novo. Eu me rendo, eu me rendo. Seu Manuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Isso, assim. Oh, 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 oh. Vamos fazer assim, ó. Vira para quem está do teu lado, cumprimenta, dá aquele abraço. Fala que bom que você está na casa do Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus tem grandes coisas para a tua vida nessa noite. Nós vamos adorá-lo, nós vamos buscá-lo, nós vamos ouvir da palavra do Senhor, nós vamos ser edificados. E eu te convido para que você abra o teu coração. O Galileu, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Ele está nesse lugar. E eu te convido, vamos lá assim, ó. Assim. Oh, 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 oh. Declara, vai. Galileu, o quê? Galileu, diga forte. Vem assim. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Aplauda bem forte o teu Senhor, Galileu, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está nesse lugar. O Jesus, Filho de Deus, está nesse lugar. Aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia. Pega as tuas mãos e cante assim. Deixou os céus pra me encontrar, e não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Declare assim: aquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Erga suas mãos onde você está e declare assim, ó: no altar de adoração, seja sempre exaltado. Aleluia. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Aleluia. Tu és Jesus, Filho de Deus. Pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Eu te convido, Lima, vamos levantar aquele louvor. Levante assim, ó. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Diga! O altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Cante, cante, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Glorifica o Senhor por isso. Aleluia, aleluia. No altar de adoração seja Jesus. Aleluia. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Aleluia, nesse altar, no altar de adoração, está sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus.
no altar de adoração seja Jesus. Aleluia. O que ele fez? Deixou a sua, morreu. Jesus no altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Ele é exaltado, Ele é exaltado. Seja exaltado. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado. Diga aí, mas diga. Coloca a mão no coração, coloca a mão no coração, coloca a mão no coração. É esse o altar, esse é o altar. É o teu coração, esse é o altar. Aleluia. Declara assim, ó, você, no altar de adoração. Quem? Deixou. Mais uma vez, diga assim: no altar. Declara você assim, ó, seja exaltado, seja exaltado, engrandecido, seu nome é, aleluia, aleluia, aleluia. E o que te libertou? A cruz, sim. A cruz, diga, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia, aleluia. Navegue no oceano do Espírito. O Espírito Santo está nesse lugar. Aleluia. Peça isso. Pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer, meu coração é teu. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar. Então diga isso. Não quero só, não quero só experimentar.
experimentar. Quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar. Diga você, diga. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Peça a presença do Espírito Santo, peça a presença do Espírito Santo. Aleluia. Eu quero mais e mais de ti, Senhor. Faça esse convite, faça. Pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu. Não quero mais o meu querer, não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, não quero só me arrepiar. Diga, diga. Não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Pega as suas mãos, pega as suas mãos, declare isso, declare. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir. Aleluia. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti, Senhor. Eu quero, 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 quero a ti. Aleluia. Não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Ei, irmã, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. O quê? Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando. Diga, diga, diga. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Aleluia. Estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti.
voltasse agora, se tu viesse agora, eu correria pra você, me lançaria em teus pés. Ah, se eu visse a tua glória, ah, se me abraçasse agora, eu correria pros seus braços, pra nunca mais eu me perder. Diga isso, ó. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão, também me lançarei. Aleluia. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão, também me lançarei ao chão. Pega as tuas mãos e lança a tua louvor, a tua adoração assim. Declara, declara. Se tu voltasse agora, se tu viesse agora, eu pra você. Teus pés, se eu visse a tua glória, se me abraçasse agora, eu correria pros seus braços, pra nunca mais eu me perder. Olha isso, ó. Se até os anjos se prostram, quem mais? Se os 24 anciãos, também me lançarei ao chão, também me lançarei ao chão. Se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão, também me lançarei. Diga forte isso, diga, diga! Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão, também me lançarei ao chão. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão, também me lançarei ao chão. Aleluia! Se os anjos se prostram, se os 24 anciãos se prostram, eu também vou me prostrar. Olha essa visão, olha essa visão. O trono vi tochas de fogo, relâmpagos e trovões. Eu via um coral cantando, santo, santo e poderoso. Do trono eu vi tochas de fogo, relâmpagos e trovões. Eu via um coral cantando, santo, já de fogo, relâmpagos e trovões. Eu via o coral cantando, santo, santo. Aleluia! No trono eu vi faixas de fogo, relâmpagos e trovões. Eu via o coral cantando, santo, santo. Diga comigo! Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão, também me lançarei ao chão. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão, também me lançarei. Novamente fale. Se até os anjos se
também. Aleluia. Se até os anjos se prostram, também me lançarei ao chão, também me lançarei ao chão. A nossa adoração, Ele está recebendo o nosso louvor. E hoje é um dia muito especial, porque comemoramos aqui em nossa igreja, e em todo o Brasil, o Dia dos Pais. É um dia muito importante. Muitos lembram do Dia das Mães, às vezes nem lembram do Dia dos Pais. Hoje pela manhã, as nossas crianças fizeram uma apresentação tão linda. E hoje eu estou muito feliz, meu coração ele está muito alegre, porque eu posso comemorar o meu primeiro Dia dos Pais com a minha filha quase para nascer. Então eu estou muito feliz de estar nesse momento. O evangelista Luiz Augusto já está comemorando o Dia dos Pais com o Davi Luiz no colo. E é um dia muito importante, porque Deus nos chama a sermos esses pais para os nossos filhos. Deus nos chama a sermos pais de amor, pais que ensinam o caminho. E hoje é o dia de lembrarmos de tudo isso. Temos pais aqui essa noite, levanta a sua mão aí. Você que é pai, você que ama seu filho. Eu gostaria de orar junto com você pela sua vida, lembrar de tudo que você fez pelo seu filho, de tudo que você já sacrificou por ele, de tudo que você já demonstrou de carinho, de amor. Por isso eu convido todos os pais a virem aqui à frente, para a gente fazer essa oração juntos. Todos os pais para estarem aqui comigo, para nós fazermos essa oração de gratidão a Deus, de gratidão por sermos pais, porque Ele nos deu essa bênção, porque Ele nos deu essa bênção de termos um filho para cuidar, uma filha para cuidar. Todos os pais vêm aqui junto com a gente. E eu gostaria de convidar você de agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo pai que Ele te deu. Agradecer a Deus pelo pai que Ele colocou na sua vida. Hoje no almoço, nós estávamos em família reunidos. E a minha tia e o meu pai começaram a lembrar do meu avô. Começaram a lembrar de como ele era como pai. Os valores que ele ensinava. Como era bom tê-lo, e às vezes você está aqui e o seu pai não está mais com você, mas ainda assim nós podemos agradecer a Deus, lembrar do legado que Ele nos deixa, lembrar os ensinamentos, os valores que Ele nos deixou, por mais que fisicamente Ele não está mais aqui, mas o que Ele deixou para você, continua no seu coração. E eu gostaria que nós pudéssemos orar agora, agradecendo a Deus, pelos pais que Ele nos deu, pelo pai que Ele nos deu, por aquele que é o cuidador da casa, por aquele que coloca ordem quando as coisas estão caóticas, por aquele que é normalmente o nosso ponto seguro quando as coisas começam a dar errada. Você pode levantar suas mãos junto comigo e agradecer ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos nesse dia tão especial. Nós agradecemos por todos esses pais que estão aqui em nossa igreja. Nós agradecemos, Senhor, pelas famílias que o Senhor gerou a partir deles. Nós agradecemos, Deus, por cada ato de amor, por cada ato de sacrifício, por cada ato, Senhor, de dedicação que esses pais dão na vida de seus filhos. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ensine a sermos pais cada vez melhores aos filhos que o Senhor nos deu, aos filhos que o Senhor planejou que tivéssemos. Senhor, derrama sobre nós a tua sabedoria, derrama sobre nós o teu amor. E nós agradecemos, Senhor, pelo pai que o Senhor nos deu. Nós agradecemos pelo pai que o Senhor colocou em nossa história, que nos deu amor, que nos deu ensinamentos, pelo pai que deixou o seu legado na nossa história. Senhor, obrigado porque hoje podemos lembrar de tudo isso que o Senhor fez. Porque nosso pai pode não ser perfeito, como o Senhor é perfeito, mas o Senhor nos deu um pai de amor, um pai de misericórdia, um pai que nos ensina o caminho que se deve andar. Senhor, nós agradecemos hoje por tudo isso. Nós agradecemos por cada pai aqui e por cada ato que ele faz pela sua família. Senhor, continue abençoando a vida desses pais, continue multiplicando na vida desses pais, para que em todos os momentos eles sejam um farol para seus filhos, para que em momentos que seus filhos estejam em trevas, em momentos de indecisão, em momentos difíceis, que esses pais possam ser luz no meio das trevas para os seus filhos, um porto seguro nos quais os filhos sabem que podem contar, porque isso é ser pai.
Obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui. E obrigado, Senhor, pela vida dos pais que já não estão mais junto conosco. Obrigado pelo legado, obrigado pelo que eles deixaram em nosso coração. Obrigado pelos ensinamentos que eles deixaram para nós. Nós te agradecemos e glorificamos, Senhor, por cada um aqui que pratica a paternidade que o Senhor nos ensinou. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Feliz Dia dos Pais. Vira para um pai que está perto de você, aperta a mão dele. Feliz Dia dos Pais. E você pode voltar para o seu lugar. Eu gostaria de perguntar se aqui nessa noite, nós temos algum visitante junto com a gente. Se você está nos visitando hoje, do meio para cá, dê um sinal assim com a sua mão, porque nós queremos celebrar a sua vida. A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos aqui à nossa casa. Do meio para cá temos algum visitante hoje, seja muito bem-vindo à nossa casa. Essa é a nossa casa Batista Amoreiras, pode ser a sua também. E eu gostaria que você visse um pouco de tudo que Deus está fazendo. Por isso, eu peço para que você tome o seu assento e acompanhe junto conosco o Mais Amoreiras. Família. Que vai estremecer tudo. Dia 11 de agosto, o nosso culto Terça Move recebe a cantora Raquel Novaes, aqui na igreja sede. Reúna sua família e venha viver o sobrenatural. Motores roncando e paixão por 4 rodas acelerando. Segundo encontro de carros antigos e tunados na Amoreiras. Dia 24 de agosto, no estacionamento da sede. E mais, a presença exclusiva de um ex-piloto. Você não vai perder, né? Se você pudesse dar o melhor presente para um amigo, o que seria? Dia 30 de agosto, traga ele para o culto do amigo na sede. Uma noite especial para apresentar a quem você ama o verdadeiro amigo, Jesus. Quando foi a última vez que vocês investiram no casamento? Dia 14 de agosto, às 7h30 da noite, encontro da rede de casais na sede. Comunhão, aprendizado para o seu bem mais precioso, o seu lar. Momentos inesquecíveis esperam por vocês. A sua semana precisa de direção? Nós temos a bússola. Aos domingos teremos a série de mensagens A Sombra da Cruz, O Abrigo da Graça, e às terças-feiras teremos a série de mensagem Retome a Sua Vida, aqui na Igreja Sede. Uma série de mensagens para edificar a sua fé. Venha e seja transformado pela palavra. Onde você tem firmado essa verdadeira força? Dia 17 de agosto, às 8 da noite, encontro de mulheres fortes na sede. Vamos estar firmes em amor com a pastora Cleia Pereira. Fiquem ligadas no Instagram da Rede de Mulheres para saber tudo. A IBA é a extensão da nossa casa. A IBA é uma unidade. A IBA é comunhão. Mais Amoreiras, a nossa família, o seu lugar. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus, que bom estarmos juntos mais uma vez. E hoje, já celebrando esse dia tão especial, parabéns a todos os pais. Eu não tenho mais pai, como dizia meu avô, um abraço de pai é um abraço muito comum. Eu, como não tenho pai, abraço o pai de qualquer um. Então meu avô era brincalhão, fazia isso, e hoje eu abracei um monte de pai, pessoas mais velhas que eu aí, sentindo saudade do meu pai. E podendo celebrar também o fato de eu ser pai, e o Daniel já está contando já o fato dele ser pai. Se ele já é pai, eu também já sou avô. Mas ele está tão ansioso que ele já está contando já que ele é pai já. Mas ok, estamos juntos aí, e a Helena está lá chutando tudo que pode, e continua chutando aí, daqui uns dias ela vai estar aqui no nosso colo também. Eu quero enfatizar para você que depois, quem está ligado que essa semana tem feriado, digam graças a Deus. Aquele graças a Deus cansado, aquele graças a Deus de agosto, você fala assim, graças a Deus. Em plena quarta-feira, feriado, dia do evangélico. Olha que coisa. Na véspera do dia do evangélico, nós teremos aqui dia 11, terça-feira, depois da manhã, a Raquel Novaes. É uma adoradora de primeira linha. Ela vai estar aqui louvando a Deus, fazendo uma obra linda na Terça Move. Você não pode perder. Mas esses cultos não é só para você não perder. A intenção é que você traga alguém.
né? Como tem um atrativo diferenciado, né? Uma artista louvando ao Senhor, você então faça um convite a uma pessoa que você tem insistido e a pessoa diz não, faça o convite para ela vir na terça-feira. E na quarta-feira nós vamos ter o dia do evangélico, vamos celebrar esse dia. Então não vamos ficar só de folga, amanhã você pode ficar de folga, mas a partir da 1h30 da tarde vai começar uma concentração na Estação Cultura, antiga FEPAS, antiga estação de trem da cidade. É um espaço cultural bem grande e vai ter um evento cultural, a Cultura Gospel, onde todas as igrejas vão ali se reunir, vai ter estandes das igrejas, nós vamos estar ali agitando tudo que dá, vamos estar ali celebrando tudo que é possível para nos alegrar juntamente com as demais igrejas da cidade. Então vai ter muita louvor, adoração, música, dança, apresentações, e vai ter também uma banda convidada que é a F-Hope. Ela vem de Santa Catarina, de Florianópolis, e é uma banda que tem influenciado muitos nossos louvores. Vai estar fechando esse momento lá por 9 horas da noite. Nossa igreja vai se apresentar, nossa banda vai fazer o louvor, se não me engano, a partir das 6 da tarde. Nossa igreja vai fazer esse louvor a partir das 6 da tarde. Então você pode estar ali, vai ter food truck, vai ter comida de tudo que é tipo, né? Tem que ter coxinha, né? Porque igreja, cultura gospel, tem que ter uma coxinha bem asiática, aquela que você morde e já dá aquela azia imediata, né? Isso é gospel, isso é evangélico. Então nós vamos ter essa celebração aí, bem linda, com todos ali fazendo essa festa. Eu te convido a participar, porque é uma coisa nova. É o primeiro feriado que nós temos voltado para o público evangélico, ou enfatizando o público evangélico. Vai ter crítica, mas todo mundo vai gostar do feriado, porque todo mundo gosta de feriado, principalmente em agosto. Eu tenho uma parte nisso, porque o vereador que pediu isso veio falar comigo, não como pastor, mas como presidente do conselho de pastores. E ele falou: pastor, que mês o senhor acha que seria bom colocar um feriado? Eu falei: no mês que não tem, que é agosto, porque agosto parece que dura 50, 60 dias, de tão comprido que fica. Eu falei: então coloca no meio. E eu não vi se ele conseguiu aprovar a lei dessa forma. Eu falei: coloque na segunda, quarta-feira, porque daí fica sempre no meio da semana e os crentes não viajam. Porque assim fortalece a nossa celebração, numa concentração aí. Isso está nos aproximando, estamos organizando aí com várias igrejas, nós não estamos encabeçando a organização, estamos apenas apoiando, mas várias instituições, igrejas se mobilizaram. Está sendo muito legal esse bate-papo entre igrejas, coisa que não acontece durante o ano inteiro, cada um está dentro da sua igreja. Às vezes parece até que são inimigos, às vezes parece até que são rivais. Não tem nada disso. Todos nós vamos morar no mesmo céu, graças ao mesmo sangue do Senhor Jesus Cristo. Somos irmãos em Jesus, mas lógico que temos mais afinidade com a nossa igreja local, por uma questão de convivência. Mas temos toda a alegria por ver irmãos de todas as igrejas se reunindo, tanto grandes quanto pequenas, quanto que estão iniciando, quanto que já estão, né, já há muito tempo, não importa. É a igreja do Senhor Jesus, são nossos irmãos. Amém? Então nessa quarta-feira você não pode perder isso aí não. E no dia 30 de agosto. Vamos começar, na verdade, essa terça começa uma série de mensagens, chamando Retome a Sua Vida. E no domingo eu iria começar uma série de mensagens chamada Sombra da Cruz. Mas eu fui alertado pelo pessoal da organização que nós temos o mês de agosto para trabalhar o culto do amigo. Então eu vou pregar no domingo sim, mas uma mensagem voltada para salvação. Tem a ver com a sombra da cruz, mas tem a ver com a salvação para mim e para você. Então eu te convido a ficar em pé. Vamos orar pedindo a bênção de Deus. Gente, nada é mais precioso do que sermos lavados no sangue de Jesus Cristo. Os nossos pecados, os meus pecados, já não me lembro mais, né? Foi assinado um termo de perdão. A tinta era o sangue e a caneta era a cruz. Vocês cantam isso, por isso estou recitando. Isso parece uma poesia e é uma poesia cantada, né? Então eu quero muito que você agora, nessa oração, clame a Deus, não pedindo que Deus abençoe o culto, porque o culto vai ser abençoado. Eu quero que você ore pedindo que Deus toque o coração de pedra de algumas pessoas. Pessoas que estão assim, a passos largos da condenação, como eu estava. Sem Jesus todos são perdidos. Vou falar um pouquinho disso domingo que vem. Mas nós descobrimos a salvação. Nós descobrimos que Jesus pode sim nos salvar. E nós tiramos aquele peso da condenação que havia sobre nós. E hoje nós respiramos, não somos perfeitos não, porque muitos confundem isso. Não há perfeição nenhuma em nós, mas há uma gratidão a Deus, porque o perfeito
nos salvou. Quem que é salvo por Jesus, levante sua mão. Então, com a sua mão erguida, lembre de alguém que você ama. E vamos fazer uma oração. Eu que vou fazer a oração, vem cá, Luiz Augusto. Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre pessoas que nós amamos e que vão para essa eternidade no inferno se nós não agirmos. Então vamos agir por elas. Senhor, nós consagramos agora este momento evangelístico de salvação no Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, toca agora os corações de nossos amigos. Que nós possamos ser amigos, assim como aqueles 4 amigos que levaram aquele paralítico até Jesus. Senhor, meu Deus, nós conhecemos pessoas que estão perdidas, indo para o inferno, estão doentes. E, meu Deus, nós não podemos desistir. Nós precisamos levá-las até Jesus. Então nós pedimos, toca os corações, quebra todas as barreiras. E também usa as nossas vidas. Que nós possamos ser os amigos que levam ao verdadeiro amigo que é Jesus, porque é isso que importa, meu Deus. Não há presente melhor que eles podem ganhar que a salvação que vem de Cristo. Por isso, usa a nossa vida, quebrando os corações, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, vai ser uma bênção. E graças a Deus, com o esforço de muitos de nós, e com uma diferencinha aí de 15 mil, precisamos deixar de pagar um negocinho de 15 para poder pagar os 72, pagamos a nossa 28ª parcela. Vamos celebrar, gente, vamos celebrar. Foi uma difícil, tivemos até um pouquinho de tristeza no meio do caminho, mas Deus nos alegrou, Deus nos manteve firmes para poder fazer aquilo que Deus colocou. Olha lá, glorifica. Olha só, agora só faltam, são 48, pagamos 28, agora só faltam 20. Fala para quem está perto de você, só faltam 20 parcelas, só falta 20 parcelas. Mais 20 parcelas, nós vamos quitar aquele lugar. E glória a Deus por cada um que fez algo além para poder honrar o Senhor. E em virtude disso, nós fizemos um levantamento muito apurado, porque nós trabalhamos com orçamento, gente. A nossa igreja é uma igreja que tem por tradição, nós temos conselho fiscal, nós temos... O dinheiro da igreja aqui é da igreja. Eu não toco em dinheiro da igreja, eu só toco no honorário que a igreja me paga, que é o mesmo desde que me tornei presidente da igreja. Só recebi aumento uma vez quando me tornei presidente da igreja. O resto é reajuste por causa da inflação, só isso. E nós fizemos um levantamento muito sério para ver onde que está essa dificuldade de honrar esses compromissos. E vimos no mês de julho, e eu joguei tudo na conta da Copa. Tivemos alguns cultos bem desfalcados no mês de julho, por causa do jogo. Perdeu tempo. Eu avisei. Não passa das 8. Falei ou não falei? Eu falei. Profetizei? Não. Mas chutei. Só que eu estou melhor que eles, porque eu chutei e acertei. Eles chutaram e não acertaram, né? E também nós tivemos um aumento de custo da nossa igreja. E olhamos para ver no que consiste esse aumento de custo. Nós tivemos um aumento de quando foi feito o orçamento de outubro do ano passado para julho, na casa de 15% de aumento de custo. E fomos olhar o que estamos gastando a mais. Nada. As coisas ficaram mais caras. Não sei se você sente isso. Eu sei que você faz o L, você faz o J, você faz tudo. O B, né? Mas é um fato. Você vai no mercado com o mesmo valor que você ia e você compra cada vez menos. Isso chama-se inflação, que ela vai devorando nosso poder aquisitivo, lentamente. E nós fizemos um grande investimento na igreja na virada do ano, que está tudo aí nos servindo, melhorando nossa dinâmica de culto e nos dando condição de aprender melhor. O visual é muito importante hoje. Nosso culto online está muito melhor. Criamos um estúdio para online, criamos aqui em cima, está tudo muito bonito. Porém, tivemos esse aumento. Então, no mês de agosto, eu vou falar bastante com vocês, vou fazer os momentos de oferta, estando eu aqui, e eu vou falar bastante com vocês sobre um desafio que eu quero lançar para você, e você vai se esforçar, você vai fazer aquilo que é possível para você. Se você ainda não participa do momento da oferta, ele é um momento de culto a Deus, e você pode participar. Eu não gosto de usar a palavra deve participar, porque dever parece uma coisa assim forçada, e nada para Deus deve ser forçado, deve ser feito com alegria. Mas eu tenho que te conscientizar, nosso culto a Deus não é só receber,
é também dar. Aliás, dar tem mais a ver com Deus do que conosco. E nós podemos imitá-lo assim. Então eu quero muito que você pense em algo que você possa fazer para nós esticarmos essa realidade para esses 15% que hoje ficam em aberto. Nós já lançamos mão de um empréstimo no outro mês, porque já vínhamos acarretando isso. Não é investimento, o investimento já foi feito, ainda pagamos algumas coisas, mas aí o mês de outubro aí deve estar todas essas coisas que arrastamos já acabando. Mas realmente tivemos um aumento do custo igreja, né? Custo de coisas impressionantes. Nosso custo de energia saltou com muita força, né? Todo o ar-condicionado da igreja é tocado com um motor diesel, motor de um Scania, acelerando, subindo serra. Então ele bebe muito óleo diesel. O óleo diesel disparou por causa da guerra do outro lado do mundo. E a gente paga. Com certeza, uma coisa temos por certo nessa vida. Duas. Uma que morreremos e a outra que pagaremos imposto a vida inteira. Duas realidades que você não tem para onde escapar. Uma é a morte e a outra é que enquanto você estiver vivo, você paga imposto. Quando você morrer, quem for sepultar vai pagar imposto para você ser sepultado. É misericórdia, né? Mas não adianta reclamar, é uma realidade. E nós temos que nos mover. Então eu quero te motivar a você fazer algo que você não faria. Porque é esse não fazer que está faltando. Então faça algo que você não faria. Não faça maluquice não, porque aqui não é lugar de maluco. Aqui é lugar de consciência, é alguma coisa que você faz e dá continuidade. Então temos as maquininhas, o pessoal pode me ajudar aqui. Temos ali nossas contas, o QR Code. Eu gostaria muito que você fizesse. Pastor, eu já fiz durante o culto. Então pega teu celular e fica tirando foto do telão, porque daí quem está perto de você fica motivado. Porque ele fala, puxa, o irmão está fazendo. Ele fala que você está fazendo, você não está enganando, já fez. Mas você fica assim olhando para o telão com o celular e a pessoa se motiva. A pessoa fala, você está fazendo, eu vou fazer também, né? Então faça a sua parte agora. Eu sei que hoje é o dia que você está cheio de dinheiro. Você perdeu uma oportunidade de falar amém agora? Fenomenal. Fenomenal. Sai esse espírito de miséria, de desgraça. Você está cheio de dinheiro. Não dê tudo não. Fique com a maior parte dele, para você poder investir na tua vida, na tua família. Mas uma parte dele. Separe para a obra de Deus, para que ela não pare. Não pare. Minha realidade, a realidade dos pastores que são tempo integral da igreja, não muda em nada. Nosso salário está dentro desse orçamento. Ele é fixado, ele não sofre alteração nem para mais, nem para menos. Então, por favor, faça sem cair nessa pegadinha do mundo que inventa coisa. Ah, pastor, mas existe em algum lugar? Eu não conheço nenhum que existe pastor malandrão. Se existe, o problema é dele com Deus. Quem dá, não dá para ele. Quem dá, dá no altar do Senhor e Deus é fiel para a pessoa, independente da maluquice do líder que ali está. Mas a nossa igreja, se tivesse isso, não teríamos tudo isso que temos aqui, casa do oleiro, extensões. Hoje nosso grupo pastoral, parte está de folga, que consegui encaixar aí por causa do feriado, aí uma folguinha com a família, e parte está nas extensões. Temos 2 extensões rodando, gastando, fazendo, e nossas extensões têm estrutura de sede. Então nós sustentamos lá também. Pelo menos tem que ter vida própria, gente. Nas periferias, se não tiver alguém investindo, as igrejas ficam muito tímidas, muito limitadas, com som ruim, com projeção ruim, e geralmente com um pastor que não vive pela igreja. Aqui nós temos o privilégio de promover isso nesses lugares. Mas nem todos vêm. Nós não trabalhamos para todos, nós trabalhamos para todos que querem, né? Então nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Eu pedi ao pastor Ali que vem aqui à frente fazer uma oração de gratidão a Deus por todos que contribuíram nessa hora. E faça, sempre faça. Eu vou falar, está todo culto te lembrando, todo culto vou estar te lembrando para você fazer algo a mais, além, com gratidão ao Senhor. Oremos. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor, pelo Teu amor, por tudo que tem feito por nós. E nós, num gesto de gratidão, Senhor, entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, na certeza, Senhor, que Tu tens promovido o melhor para a nossa igreja, para a nossa vida, e só podemos Te agradecer. Continua conosco, Senhor, suprindo todas as nossas necessidades, e, Senhor, sempre Te adoraremos por isso, em nome de Jesus. Amém. Você vai botar a mão no seu coraçãozinho agora. Ele deve estar aí com uma coberturinha de gordura, porque você tem comido demais. Põe a mão nele, ele está batendo, graças a Deus. E você vai falar, puxa, esse coração está tomando uma forma que às vezes eu não gosto, que às vezes eu não quero.
Então você vai agora pegar esse coração e vai sujeitá-lo na presença de Deus, cantando assim, ó. Eu quero ser, Senhor amado, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Você vai cantar novamente agora com a letra. Eu quero ser. Consagre-se ao Senhor, entregue-se. Senhor amado, como um vaso, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Ao único, adore-o, coloque ele agora no trono da sua vida. Ao único Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único, do fundo do coração, reconheça. Ao único, lá em cima, Senhor, de receber, dê a Ele a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. coroamos a Ti, Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adore-o. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Com as mãos lá no alto, assim, ó. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome,
nos rendemos aos teus pés, Senhor. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti, Senhor. Consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia. Deus está aí com você, está aqui, o Espírito de Deus está se movendo aí. Está aqui também, glória ao nome do Senhor. Assente-se por gentileza. Semeando o que não colheremos. Hoje é dia dos pais. E ser pai não deixa de ser uma semeadura que muitas vezes você faz para que dê continuidade a algo, do qual você nem fará parte às vezes. Às vezes você se fará, às vezes você verá, mas não participará, mas verá e se alegrará. Semeando o que não colheremos. A princípio, quando eu preparei essa mensagem, pareceu ser um título muito de nada, nem um pouco de atrativo. As pessoas olhariam e falavam: ah, não, eu quero fazer algo que eu já receba. Já respondeu o zap já, irmão? Já? Nós estamos numa dependência terrível disso, né? Já, está tudo bem? Jesus já voltou via zap? Não? Vamos continuar aqui então? Volta pro tio aqui. Olha para mim, isso, deixa o celularzinho aí quietinho. O meu está aqui também, estou tentado a olhar alguma coisa aqui, mas não vou ver em nome de Jesus, está amarrado. Certo é fato, está desligado, né? Porque ele não é uma entidade, mas pode desligar. Se você for pensar em semear aquilo que não colheremos, você vai encontrar exemplos muito fortes disso em toda a história de Israel, mas principalmente na igreja. A igreja de Cristo, ela vive uma realidade em que ela colhe o que outros plantaram. Eu estou aqui vivendo uma realidade hoje, que eu participo há um tempo, mas eu não consigo distinguir exatamente o resultado de hoje para saber se são sementes que eu lancei, se foi o pastor que fundou essa igreja que lançou, se foram os obreiros daquela época, a diretoria daquela época, irmãos que iniciaram ali com duras penas, com o facão na mão, abrindo caminho para nós hoje termos essa estrada pavimentada, para irmos e virmos com tanta alegria. Eu me lembro no início desta igreja, na qual eu já fazia parte como evangelista, e entramos num grande problema. Queimou o retroprojetor da igreja. Quem sabe que existia uma coisa chamada retroprojetor? Você vai denunciar a sua idade, né? Retroprojetor era um negócio com uma luz que passava por uma lâmina transparente, onde a gente imprimia, se não escrevia à mão com caneta. Misericórdia. E aí começou aquela fase de traduzir músicas gringas da Integrity e tudo mais, músicas longas, e a pessoa ficava correndo com aquilo lá, projetando na parede. Então a gente apagava a luz da igreja, que não tinha luz cênica não, era o interruptor, apagava, puf, apagava tudo. Aí começava o projetor. A Silvana lembra disso aí, ela era moça naquela época. Hoje ela é vó, né? É vó. E eu lembro que eu achei num lugar chamado Destaque. Foi como a gente fica traumatizado. Você já tem mais de 30 anos. Mas eu achei numa loja chamada Destaque. Fui lá, negociei, conversei, pedi pelo amor da vida do homem que fizesse um pouquinho mais barato. Ele fez. Para liberar a compra daquilo. Olha, eu não vou falar que é um parto porque eu nunca pari. Mas foi uma pedra no rim. Isso eu já tive. Foi uma pedra no rim para liberar aquilo. E o pessoal, mas vai faltar e não sei o quê. Hoje, nós compramos esses telões todos, vindo da China. Vamos valorizar, irmão. Vamos valorizar. Podemos fazer isso, porque pessoas semearam antes de nós. Alguém semeou aquele retroprojetor. Que era horrível, mas era o que tinha. Era o que tinha. Antigamente a gente fala assim, nossa, antes a gente cantava hinos da harpa ou do cantor, no caso dessa igreja eu adotava os dois,
e corinhos curtos. Deus mandou a cura divina e livrou minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está salvando neste lugar. Quem conhece a música aqui? Só quem tem fé há bastante tempo. Só quem está semeando faz tempo, né? Por que fazíamos hinos e corinhos curtos? Porque não tinha onde ler. Então, se fosse longo, igual os que tem agora, e outra, trocava de corinho uma vez por ano. Porque até o pessoal decorar o novo, não é igual agora, que a gente canta 2, 3 vezes a música e fala, nossa, tá batidona. Tira a música, crente. Vem ensaiar, faz tudo que eles têm que fazer, aí você fica aí sentado nessa cadeira e parecendo um trono do rei de não sei da onde que veio, da Mamona, chegou aqui e você fica aí, não gostei. Não, gente, tem todo um processo. Aí depois começou aquilo, era uma tribulação. Mas foi aquilo que trouxe esta igreja a ser uma mega igreja com suas extensões. Você consegue enxergar isso? Digam amém. Na verdade não foi aquilo. Foram os missionários que vieram da América trazendo e evangelizando com a igreja batista. Na verdade não foram os missionários que vieram da América. Foi os ingleses que vieram da Grã-Bretanha para a região da Nova Inglaterra, ou Boston hoje, onde começaram a trazer uma cultura desta fé. Na verdade não foram eles, foram seus antecessores que saíram desbravando a Europa, levando o evangelho. Na verdade não foram eles, foi Paulo que cruzou até Roma, ou talvez até a Espanha. Na verdade não foram eles, foi Pedro que estava ouvindo a grande comissão. Na verdade não foi Pedro, foi o próprio Jesus que disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então tudo que nós vivemos hoje, a glória é de Deus e a bênção é nossa. Mas eu quero ser um pouco mais específico nisso, e eu quero falar sobre esse relacionamento que temos com aqueles que nos veem e que nós amamos. Porque toda vez que amamos alguém, nós já ficamos focados e nos preocupamos com o futuro desta pessoa. Nós nos preocupamos sempre com o futuro, se é jovem, se é moça, se é moço, se é adolescente. A gente começa a ficar preocupado com a profissão, mas mais preocupante ainda, com quem vai casar. Você pode ser um bom profissional, mas casou com um problema, você será um bom profissional problemático. Ore o tempo todo para que Deus te dê uma bênção no casamento, porque mulher abençoada alavanca o crente, mulher atribulada atribula ele. E homem não é diferente. Tem irmãs que puxam o lar nas costas, se tratando de fé, porque o homem essa hora está lá na 10ª latinha falando, estou curtindo o meu domingo, e você está aqui dando glória a Deus. Santifique teu lar através da tua presença em adoração. Por quê? Porque não prestou atenção nisso. A gente presta tanta atenção que faculdade fazer, o que trabalhar, o quanto vai ganhar. Dependendo com quem você se arrumar, você está lascado. Mas não falando disso, falando do que nós amamos pessoas que vêm depois de nós já começamos a nos preocupar com o futuro. E nós já começamos a pensar como viver, você, como nós podemos viver de tal maneira que interfira e ajude em um futuro no qual eu e você não estaremos mais presentes. Mas nossos sucessores familiares, ou na fé, ou na família, eles estarão. O que fazer por eles? Nós temos uma clareza muito grande bíblica nisso. No Antigo Testamento nós se preocupava muito com a genealogia de quem veio, fulano filho de quem. É igual o mineiro fala, quem é você? Eu sou fulano filho de fulano. Mineiro fala isso. Aqui a gente já não se apega tanto nisso, porque não se conhece tanto. Mas ele fala filho, e o filho. Por quê? São cidades pequenas que todo mundo conhece. Se não conhece aquele, conhece o seu pai ou seu avô. Você é daquela família, assim por diante. No Antigo Testamento era muito isso, porque eles queriam enfatizar de onde eles vinham e que bênção eles traziam. No Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito nos primeiros anos da igreja. As cartas eram, às vezes, o único documento que aquela igreja de Roma ou a igreja de Corinto recebeu. Então, são as cartas que nós temos hoje. E ali, eles tinham uma mentalidade muito breve, uma brevidade da volta de Jesus. Então, eles trabalhavam muito para o imediato. E eles não pensavam tanto a longo prazo,
como nós hoje podemos pensar. Embora Jesus possa voltar a qualquer momento, assim como era na época deles, e assim pode ser na nossa época, ou pode ser na geração seguinte. Porém, tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. É outro hino que me vem na memória do meu tempo, que decorava tudo. Você lembra, Luci, também dessa época? Lembra? O Novo Testamento nos dá essa volta, mas o Evangelho, ele é geracional. O Evangelho, ele passa de geração em geração. E graças a Deus que nós temos, desde 1500, na verdade antes, mas desde 1500, o acesso ao texto escrito, e temos confirmações bem posteriores, 2000 anos depois do que foi escrito antes de Jesus, se referindo a Jesus, como Isaías, a terceira parte do livro de Isaías, que diziam que era uma coisa, um acréscimo posterior. Não, achados do Mar Morto mostraram que tudo isso existia antes de Jesus vir, estava escrito e perdido, ou melhor, guardado por Deus para a nossa geração, para podermos ter convicção. Tudo está aqui, e isso é passado de geração em geração. Isso é passado e ensinado de geração em geração. E nós nos preocupamos tanto com nossos filhos, da forma que eles comem, o que eles devem comer, postura, palavreado, mas nem sempre nos preocupamos em passar para eles a nossa fé. Quem está me acompanhando, diga um amém aí. Aquela mensagem que eu vou pegar um pouquinho no pé, mas de leve. Dia dos Pais, eu estou aliviando aqui. Eu vou ver duas coisas muito importantes com você. A primeira delas é o exemplo. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios 11, 1. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Vamos ler juntos? Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. O exemplo. Há sempre um exemplo. Eu pastoreio há décadas, e se você me conhece há muito tempo, você vai perceber na minha forma de pregar, ou de pastorear, ou de resolver um problema, você vai ver situações em que eu aprendi com o pastor Jorge, que foi o pastor que convivi com mais tempo aprendendo ministério, mas você vai ver atitudes do meu pastor, meu primeiro pastor, que foi o pastor Jair Triste, que faleceu, eu tinha 12 anos, mas mesmo assim ele marcou no jeitão, na forma de fazer. Você vai ver algumas qualidades e algumas maneiras de desenvolver, como cantando durante uma ministração do pastor Jorge Jair Triste, que foi um pastor que tocava, cantava e envolvia muito com a música também. Ou seja, eu carrego aquilo que me deram. Na verdade, a gente está sempre de olho no tal do exemplo. Bom ou... Você pode responder o ou? Não, ou você já falou. Agora fala ou o quê? Se é bom ou ruim. E nós queríamos que os nossos filhos tivessem já um filtro, onde eles soubessem separar o ruim do bom. Mas se nem você tem esse filtro, não vai ser nossos filhos que vamos ter, os nossos jovens. O exemplo é o que se pode reproduzir. Exemplo é o que fazemos, nossas escolhas, nossas atitudes. A forma mais poderosa de aprendizado é a observação. Todos nós aprendemos a conversar, a nos comunicar sem pisar numa escola. Fomos pisar na escola, a gente já conversava muito bem. E fizemos isso por observação, sem didática, sem gramática, sem parar para falar, senta e aprende. Não, a gente via a pessoa indo pegar uma caneca e falava, isso aqui é uma caneca. Aí você olhava ele pegando um copo e falava, isso é um copo. Aí você falava, qual que é a diferença? E você foi assimilando, você foi pegando, porque a forma mais poderosa de aprendizado é a observação. E a maior previsão de futuro é a repetição. Quem aqui, eu estou falando a marmanjos aqui, eu sou mais novo no meio de vocês, estou no meio, meia idade. Pior coisa, gente, você já não tem uma idade, você tem meia idade. Você não tem uma vida, você tem meia vida. É horrível essa época, né? Mas Deus permitiu que eu chegasse na meia idade, meia vida, meio tempo, meio ministério. Outro dia o pastor Carlito veio pregar no meu aniversário, ele me deprimiu.
Ele falou, estava conversando com o Rafael sobre já preparar alguém para dar continuidade. Eu falei, mas eu não estou morrendo. Eu estou só fazendo aniversário. Eu fiz 54 anos, o homem já quer que eu pare. Ele falou, não, está tarde já, Rafael. Eu falei, eu vou fazer o quê? Ele falou, sei lá, vai ensinar, vai fazer alguma coisa. Mas para liderar a igreja, eu falei, misericórdia. Né? Já estão querendo me dispensar, já estão querendo. Tudo bem, tempo de trabalho eu tenho para me aposentar, já 32 anos na mesma igreja. Eu acho que já dá para aposentar já, porque também tem insalubridade, pastorear ovelha dá muito trabalho. E tem a insalubridade que abrevia um pouquinho para 25 anos. Não abrevia nada, nem existe no sistema da aposentadoria. Mas todos nós temos atitudes dos nossos pais que nós reprovamos. Que nós olhamos aqui e falamos assim, que papelão. Quem aqui lembra de alguma coisa do seu pai ou da sua mãe? Que você reprova, faz assim com a mão. Quem não faz assim com a mão é porque está de má vontade terrível, porque você lembra. A tendência de você repetir isso que você reprova é pequeno ou grande? Muito grande. Porque você cresceu vendo. Por mais que você reprove, você no meio do caminho, você vai começar a perceber por que ele fazia aquilo daquela forma. Se queremos um lar, viver num lar de paz, nós temos que ter atitudes de paz, nós temos que viver a paz. Mas geralmente a gente só sente falta da paz quando a gente começou uma guerra. Quando a gente começou na hora do almoço, um bate-boca. Por que na hora do almoço? Porque você tem que terminar de comer. Então não dá para você sair no meio. Então o diabo, eu avacalhar e chamar ele de capeta, mas eu vou falar mais formal. O diabo sabe que nessa hora você faz aquele prato e você sabe que vai ter sobremesa. Então ele fala assim, vamos lançar uma briga no meio deles, porque esse aí gosta da sobremesa que vai ter. Então ele não vai levantar e sair, ele vai ficar brigando até a sobremesa. Quem aqui gostaria de viver num lar de paz? Digam glória a Deus. Sejam agentes de paz. Seja um promotor de paz. Se o assunto está pegando um lado, e você já é o patriarca, você já é a pessoa que tem mais autoridade ali, ou a esposa, pede para a esposa mandar se você não tem autoridade, e você fala assim, vamos mudar de assunto? Não, mas eu quero, estou estouradão, vamos mudar de assunto? Enfia esse pé de frango na tua boca, e vamos mudar de assunto? Por quê? Porque esse assunto não vai trazer coisa boa. Vamos trazer paz para o nosso ambiente. Meu exemplo de vida sempre foi igreja. Eu tive esse privilégio. Ao meu ver, a maior herança que os meus pais podiam me dar. Meu pai se converteu aos 17 e minha mãe vem de 4 gerações de cristãos. Batistas que vieram da Europa e vieram para o interior aqui de São Paulo e foram para o norte do Paraná e por fim acabaram em Curitiba e Jundiaí, fazendo a obra de Deus. Vem dessas gerações a maior benefício que eu poderia ter ganho, é o que eu tento passar para o meu filho, que já passei na verdade, porque agora já é adulto, é crescer num ambiente onde o Evangelho, a palavra de Deus é a maior autoridade. Não importa o que decidem em Brasília, eu vou por aquilo que está decidido no céu. A Brasília faz uma lei dizendo, isso aqui não tem problema, eu vou aqui e diz, tem problema sim, eu vou seguir o que está escrito na palavra de Deus, ou pelo menos vou buscar e tentar seguir. Quando nós começamos a valorizar isso, Deus vai nos colocando dentro de uma forma, ou nós vamos sendo formados, e é muito difícil, a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando se tornar adulto ou grande, ele não se desviará desse caminho. Por quê? Você foi criado naquela forma, daquela forma. Eu tenho memórias da minha vida, toda a minha vida social foi feita na igreja, com meus amigos de igreja. Boa parte deles hoje é pastor. Alguns estão na igreja, mas não são pastores, mas boa parte é, porque era uma igreja que fomentava muito isso. Eu tive liberdade para pregar num culto de domingo à noite, com 12 anos. Meu pastor não era bom da cabeça, ou ele tinha muita visão e me deu essa oportunidade, mas aquilo despertou em mim um desejo enorme. E hoje, quando vimos pela manhã as crianças apresentando, eu vi alguns juniores, 8, 9, 10, falando ali textos bíblicos, eu cutucava o colega do meu lado e falando, ali está nascendo um pastor. Por quê? Ele está sentindo que é falar a palavra de Deus para uma multidão, e a multidão aplaudindo, e ele vai falando, cara, isso é muito legal, eu quero fazer mais isso.
E saiba, essa é a melhor parte do ministério, tá? O restante da semana é só luta, trovão, tempestade. Mas chega no domingo, você vê os irmãos estão tudo perfumado, tudo arrumado, parece que todo mundo está rico, parece que não existe problema. O casal quebrou pau hoje à tarde, mas agora está aqui dizendo: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E junto, a aliança do Senhor eu tenho com você. Abraça o irmão que está perto de você. É daquele abraço assim. A esposa geralmente não consegue tapear, ela faz aquela cara de eita, mas o homem fala: oh, aleluia, estamos bem. Porque aqui é um lugar que todo mundo está bonito, está cheiroso, com roupa limpa, não está cansado, está bem, domingão. Ali nasceu um pastor. Por quê? Porque era a forma que foi colocado. O que temos mostrado para os nossos filhos que é prioridade. Nossos filhos estão de olho em nós. Hoje é dia dos pais, hoje é dia da gente pensar nisso. Nossos filhos estão de olho naquilo que nós escolhemos como prioridade. E não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Eles olham o teu exemplo. E eles olham aquele dia que você chega cansado, num culto de terça move, e você chega, tua esposa já está arrumada, teu filho já está arrumado, e você olha e fala assim: eu estou cansado, mas nós não podemos perder o culto, vamos lá. Ou você chega e fala assim: ah, gente, vamos assistir pelo YouTube mesmo. É a mesma coisa. É a mesma coisa? Não, mas mesmo assim você apela para isso. Isso justifica só se você estiver impedido por doença, ou pela idade, ou por locomoção, ou estiver longe. Caso contrário, você pode estar aqui, é aqui que você tem que estar. E teu filho olha aquilo e fala: opa, ir à igreja é prioridade. Ele faz isso enquanto ele é novo. Aí ele vai chegando na adolescência, e você começa a se mover para trazê-lo nos power team, nos horários, são os horários no meio da tarde, aqueles horários que é deles. Mas você se esforça para vir, para que ele veja que aquilo é prioridade. Aí ele começa a ficar jovem e começa a se envolver com situações que você se preocupa, mas ali você tem que confiar naquilo que você já passou para ele. Nós somos, querendo ou não querendo, exemplos o tempo todo. O que nós temos semeado e não colheremos, mas as pessoas que amamos colherão. O que nós temos semeado com o nosso exemplo, o que nós temos semeado de nosso filho ou neto, ou seja quem for que você possa influenciar, nosso cônjuge, ver você com a Bíblia e gastando um tempo ali grifando, pensando ou citando. Não simplesmente abrindo e scrollando o Instagram e falando: olha que legal fulano. Não, mas pegando a Bíblia Sagrada e falando: olha que legal, Jacó trabalhou 14 anos pela esposa. Minha esposa, deixa eu lavar a louça hoje. Mas não 14 anos, só hoje. Ela vai olhar e falar assim: aonde você viu isso? Você fala: na Bíblia Sagrada. Ela vai se apaixonar pela Bíblia, porque ela deixou de lavar uma louça graças à tua leitura bíblica. Ou seja, você é exemplo o tempo todo, mas não é só de exemplo que nós semeamos. Nós semeamos em algo que é ainda mais certeiro e importante. É o nosso legado. Legado é aquilo que você fala quando você não estiver presente. Legado é teu discurso sendo projetado, refeito, falado, mesmo quando você se calar. Olha o que está escrito em Provérbios 20, versículo 7. Olha só: o justo anda em integridade. Felizes os filhos que seguem seus passos. O justo anda em integridade. Felizes os filhos que seguem seus passos. Legado. Legado é o que construímos. Nossos valores representados naquilo que fazemos. Nossos valores expostos naquilo que fazemos. Aquilo é o nosso legado. Legado é o que se transmite de geração em geração. Eu hoje pastorei essa igreja, há algumas décadas pastorei essa igreja, mas eu trabalho em cima de um legado de pessoas que já não estão mais no púlpito, que não podem mais fazer, mas aquilo que eu ensino, aquilo que eu penso, tem a ver com aquilo que ele me ensinou, com aquilo que o meu pastor me ensinou, e eu venho aqui e transmito a vocês. Ser herdeiro de algo que se possa continuar.
Legado é algo que você recebe e você dá andamento. A fé é um legado que se estenderá no teu amanhã. Confie nos jovens e nos adolescentes, porque eles vão fazer dessa igreja muito mais do que nós já fizemos. Pode crer. Porque os meus pastores antes de mim confiaram em mim. E hoje eu faço numericamente e extensão algo maior do que eles fizeram, porque eles serviram de apoio para mim. Eles foram escada para que eu fosse ainda mais alto. Isso se chama legado. Eles estenderam o legado deles para que eu pudesse ir além. Então você ser superado por aqueles que virão no reino de Deus não é derrota nem feio. É projeto, é programado, é pensado, é desejado. Porque nós queremos que o reino de Deus cresça. Como eu já vi líderes que tinham um problema de narcisismo, ou problema de mente, seja o que for, ou maldade mesmo, falando, se não sou eu, essa igreja não vai. Onde estão essas pessoas hoje? Se foram com o tempo, porque todos passam. E a igreja de Cristo segue triunfante. Graças a Deus. Graças a Deus. E há pessoas que deram continuidade àquele legado. A fé é esse legado. E eu quero que vocês coloquem em pé junto comigo agora. E você pense que a continuidade de quem somos é a nossa família. Olha o que está escrito em 1 Pedro 2,9. Eu e você vamos ler a todo pulmão esse texto, glorificando o nome do Senhor. Vamos juntos? Vocês, porém, povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o nome dele é Senhor Jesus Cristo. A continuidade de quem somos é a nossa família. Nós recebemos de Deus o exemplo, a palavra de Deus. Nele nós pensamos, oramos, aprendemos, crescemos. E Ele nos deixou também o seu legado. Ele falou, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando ainda há pouco eu falava com você, faça um pouco mais. Se é em outro ambiente, pessoas ficariam de nariz torcido, dizendo, por que fez então? Por que tanto? Para que fazer tudo isso? Não, você sabe muito bem como eu sou, você confia muito bem na minha administração, e você sabe que essa igreja só está onde está, porque ela é administrada de uma forma extremamente séria. Você entendeu que esse é o teu legado, esta igreja é o teu legado. Fazer com que ela abençoe essa cidade é o teu legado. Estar quarta-feira no meio de outras igrejas, a maioria delas menores numericamente, mas você não vai estar lá com arrogância, você vai estar lá com serviço, inspirando colegas, pastores, irmãos de outras igrejas a verem. Eles vão falar, puxa, aquela igrejona da Moreiras. Você fala, é aquela igrejona da Moreiras, mas nem sempre foi uma igrejona. Ela começou num salão alugado não muito tempo atrás. E quando eu vim para essa igreja, ela tinha seu prédio próprio, mas cabia 270 pessoas aproximadamente. E logo, nem tão logo, 3 anos depois, aquela igreja começou a ficar apertada, fizemos mais um culto. E ela começou a ficar apertada, e nós olhamos aquilo e falamos, puxa, mas o que está acontecendo aqui? Era Deus promovendo um legado, no qual hoje você está dentro, no qual hoje você é abençoado, no qual hoje você traz sua família, e no qual dia 30 você trará teus amigos. Essa igreja é o meu legado. Essa igreja é o nosso legado. E fazer algo por ela é você seguir o exemplo daqueles que vieram antes de você. Os patriarcas lançaram os fundamentos. As tribos desenvolveram os mandamentos. O povo se organizou para que viesse o Messias. Ele veio, o enviado, o ungido de Deus, o Cristo. Falei 3 palavras para a mesma coisa. Tudo quer dizer a mesma coisa. Messias, Cristo e ungido, que é a tradução. Jesus o Cristo veio para que eu e você pudéssemos hoje ser igreja. Ele nos veio dando exemplo, mas não deu exemplo para mim e para você. Ele deu exemplo para aqueles que conviviam com ele. Que escreveu, 1 Pedro 2,9, nós acabamos de ler. Aprendeu com Cristo e nos ensinou. E nós aprendemos com ele e ensinamos. Bíblia é exemplo, igreja
é legado. O que construímos é resultado do que fazemos, o nosso legado e o nosso exemplo. Eu gostaria agora de fazer uma oração com você e por você. E nessa oração eu quero que você considere duas coisas muito importantes. Primeiro, o que você tem feito de relevante para que você seja um instrumento de Deus nesse grande projeto que é maior do que eu, você, que é maior do que o tempo que nós temos de vida. Que vai chegar épocas em que pessoas estarão pisando no caminho que leva ao céu, graças a uma semente que você lançou e que você não vai ver colher. Mas galardão, que é o que você recebe no céu, não erra. Deus vai colocar tudinho na conta para te galardoar e te alegrar por aquilo que você fez como legado. Eu tenho lutado para um legado que é o evangelista Luiz, pastor Ali, evangelista, não, de evangelista só tem eles aqui, né? E o pastor Daniel. Mais especificamente o pastor Daniel, que é aquele que eu tenho participação na geração dele. A participação não tão grande, mas tive uma participação. A maior participação ficou para a Paula, que deu dela própria para que ele se tornasse meninão que se tornou. É o meu legado. E eu gostaria muito que um dia você estivesse aqui dentro com seus filhos, para você se alegrar com o teu legado. Se você tem um filho que está longe dos caminhos do Senhor, não desanime. Não pare de orar, uma autoridade em você. Quem gera tem autoridade sobre. Isso é no mundo espiritual, quando a criança ainda não tem condições de discernir entre o bem e o mal, ela é protegida pela cobertura dos pais. Assim como ela herda também o conhecimento dos pais. Ontem eu falava com uma pessoa que separou-se e os filhos ficaram com o cônjuge, que vai para uma prática de fé, de ocultismo. E as pessoas falam comigo muito angustiada, porque está levando os filhos. São filhos e estão indo para esse exemplo. É um risco que se corre quando se passa por esse processo. Mas você pode continuar orando. Foi o que eu falei para a pessoa. Falei, você gerou, você tem o direito de orar, pedindo que mesmo que Satanás esteja construindo uma grande arapuca para por fim tragar essa pessoa, a tua oração vai fazer com que isso seja desmantelado e que essa pessoa que você gerou e tanto ama seja salva. O teu legado, talvez você não veja a colheita, talvez você parte, talvez até a tua partida seja um grande exemplo que vai comover seu filho ou quem você gerou. E por fim, no céu um dia vocês vão se reencontrar. Então eu pedi ao pastor Daniel, que é o meu legado, que venha aqui à frente fazer uma oração. Na verdade eu vou orar por ele. Ele vai só estar comigo nessa oração. A igreja do Logo Mais está aqui. Está aqui. Então eu oro por eles. E você da mesma forma está próximo de alguém que vai dar continuidade a você, mesmo sendo seu filho, está próximo dos jovens. Põe a mão no ombro dele e abençoe a vida dele. Porque nós passamos, eu já sou meia idade, meio forte, meio velho, meio novo, meio cabelo, meio pouco cabelo, meio branco, meio preto cabelo, meio rico, meio pobre, meio vivo, meio morto, e assim vai indo a vida. É meia idade. Mas essa moçada que está vindo aí são abençoados, gente. Eles estão vindo com tudo. Vamos desejar e profetizar na vida deles uma grande obra. Dia dos Pais. Ser pai é uma responsabilidade gigantesca. Olha, eu sou um homem que experimenta a responsabilidade desde a minha juventude. Parte da minha juventude até foi abreviada por causa da responsabilidade que me foi jogada sobre os ombros com 21 anos. Naquele tempo não dava para ser jovem sendo jovem na igreja. Eu tinha que ser jovem sendo velho. Então eu tinha que me arrumar como velho, me portar como velho, não sorrir. Se sorrisse eu estava errado, era pecado. Tinha que fazer cara feia para todo mundo. Por isso que eu tenho essa cara enferruscada até hoje, me ensinaram assim. Hoje, graças a Deus, é muito mais livre, mais liberto. Estou eu aqui do lado do meu filho, eu estou mais jovem que ele arrumado, sim ou não? Sim ou não? Posso ouvir um amém ou não amém? Então, por quê? É a juventude que vai me afetando a mente. É a influência dele. E ele está se preparando para ser pai. A maior responsabilidade de todas que eu já experimentei foi ser pai. Porque a igreja, aquilo que eu não fazia, pastor Luiz fazia. O que o pastor Luiz não fazia,
o evangelista fazia, pastor Danilo, e assim por diante. A igreja não está na minha mão, mas filho, você dá aquela dormidinha assim, ó, hoje é domingo, amanhã é segundona abençoada. Você dá aquela coordenada no sono. Você fala, louvado seja Deus pelo sono. Olha para o nenenzinho, ele dormindo maravilhosamente bem. 2h15 da manhã. Chora. E quando você vai ver o que ele tem, ele só quer conversar. Uma língua que só ele fala. Você não entende e você fica, dorme, filhinho. Falava para o Daniel e para a Lisa, aproveitem para dormir. Porque depois, sossego nunca mais. É verdade ou não é? Olha o tamanho do meu filho. Não me dá sossego. Não é uma pessoa não, muito bonzinho. Mas a minha cabeça está sempre preocupada. Onde ele está? O que ele está fazendo? Será que ele está organizado? Eu não me preocupo com as contas de ninguém de vocês. Mas dele me preocupo. Será que ele está conseguindo pagar tudo em dia? Será que está dando certo? Eu não empresto carro para ninguém. Eu levo a pessoa se necessário. Para ele, a Paula emprestou, bateu o carro. O que eu estou falando para você? Que é legado. A Paula nunca bateu um carro. Ele pegou o carro da mãe dele e bateu. E a mãe dele falou para mim assim, eu não quero mais esse carro. Eu falei, é mesmo? É. Vou lá na agência dar ele e pegar um novo. Eu falei, que ideia boa. Boa, ótima ideia, eu gostei. Eu falei, vamos pagar como? Ela falou, nessa parte eu não pensei. Eu falei, nem eu. Esse problema é dele, ele que tinha que resolver isso. Mas é filho. Filho a gente sempre vai estar acolhendo, como se ainda fosse pequeno. Mas não é grande. Mas daqui um dia ele vai ter a dele. E eu vou só estragar. Vou mimar. Vou dar coisa na hora errada para comer. A Lisa é toda quadradinha. Eu quero ver ela desafiar. Eu jogo na conta do idoso. Eu fico o estatuto do idoso debaixo do meu braço. Ninguém mexe comigo. Eu vou fazer o que eu bem entender com a minha neta. Por quê? Porque responsabilidade mesmo a gente tem com o filho. Neto a gente curte. Filho é luta, é bênção. Mas é legado. E hoje eu fico muito feliz pro meu filho ter seguido esse caminho. É um caminho difícil. Conversei com ele antes dele entrar no ministério. Foi de todos que eu chamei, foi o mais difícil. Porque eu falei, ver meu filho sofrer não vai ser fácil. Filho dos outros é mais fácil. Mas eu lembrei do apóstolo Paulo falando, aquele que anseia isso, excelente coisa anseia. Ser um líder, um pastor, um cuidador de vidas, que pertencem a Jesus Cristo. Vamos abençoar essa turma? Senhor, muito obrigado pela vida. Muito obrigado a Deus pela disponibilidade do nosso legado. Senhor, que possamos corrigir exemplos ruins que demos, como pais, mães, como exemplos, e que possamos melhorar. Que eles possam nos ver, não mais como super-heróis ou pessoas perfeitas. Nós nunca fomos, isso é ilusão da idade. Que eles possam nos ver como pessoas como eles, porém com mais experiência, com mais visão, talvez com um pouco menos de força, e com certeza com menos tempo pela frente, mas com muita maturidade em Cristo. Senhor, que possamos abençoar. Eu abençoo a vida do Daniel, para que ele vá muito mais longe do que eu ainda irei. Que ele possa alcançar, se eu alcancei milhares, que ele alcance centenas de milhares. Senhor, se o Senhor me usou de alguma forma para que essa igreja fosse até o ponto que o Senhor quiser que eu leve, que ele seja uma bênção, junto com o EV Luiz, junto com os demais pastores mais jovens, para levar essa igreja muito além daquilo que a minha geração vai levar. Assim como eu tenho tentado ir muito além daquilo que o meu pastor Jorge fez como líder dessa igreja. Hoje eu posso alcançar muito mais gente. Temos as extensões, temos cultos de manhã, à noite, daqui a pouco teremos mais extensões ainda. Senhor, porque eu parti da onde ele se esforçou para chegar. Agora, ó Deus, eu me esforço para chegar, para que esses jovens possam partir daquilo que eu fiz no meu esforço, que não é o projeto final, é uma parte dele. Que assim, ó Deus, todos nós possamos deixar. E se nós temos construído o que temos construído, para que eles possam ter ferramentas boas para trabalhar, e nós não venhamos nem a colher tanto naquilo que fizemos. Senhor, que possamos ver isso como reino, que possamos ver isso não como propriedade, com uma curta vida, onde se lança semente e se colhe, possamos ter colheitas de longo prazo, frutos de longo prazo, frutos maduros,
sendo servidos nessa igreja. E não graças a nós necessariamente, que não estaremos mais aqui, mas graças àqueles que aprenderam conosco e darão andamento. Deus abençoe a tua igreja, para que viva um verdadeiro evangelho, um evangelho de legado, um evangelho de continuidade. E abençoe cada um, ó Deus, para que possa fazer isso. Deus, muito obrigado pelo Dia dos Pais, por ser um dia em que nós podemos lembrar dessa aliança que temos com a família e desse andamento que temos de uns para com os outros, e possamos ser de alguma forma bênção sobre aqueles que vêm após nós. Em o nome de Jesus oramos, certo da tua bênção. Amém? Deus te abençoe. Uma boa semana na paz do Senhor. Depois de amanhã, Raquel Novaes aqui conosco. E quarta-feira, dia do evangélico. There's a movie.